Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do oitavo ano da 25 de abril. Estamos indo para a segunda aula e vamos começar a estudar a célula. Lembrando que o conteúdo das aulas é o mesmo conteúdo que está lá no material pedagógico do município. E vocês têm acesso a ele tanto pelo Rio Educa em Casa, o aplicativo no celular, como pelo site do Rio Educa e muito em breve impresso, quando vocês forem retirar na unidade escolar. Vamos relembrar então o conteúdo da primeira aula. Vocês viram lá na primeira aula que a invenção do microscópio foi muito importante para que a gente pudesse identificar e começar o estudo das células. Vocês viram que o inglês Robert Hooke pegou aquele microscópio que foi inventado lá na Holanda pelos fabricantes de óculos e começou a aprimorá-lo. Com isso, ele passou também a observar uma variedade de objetos naquele instrumento. Um dos objetos que ele estudou foi uma rolha de garrafa feita de cortiça, lembra? A cortiça é um restinho de vegetal, né? E aí ele percebeu o quê? Que na cortiça existiam várias cavidades, vários pontinhos, né? Vários buraquinhos, que ele chamou de cela, né? Traduzindo isso para o português, ele chamou de célula. Então, cada cavidade dessa aqui que ele encontrou na cortiça, ele chamou de célula. Hoje em dia, com os microscópios mais potentes que nós temos, a gente consegue ver, inclusive, um material vegetal que ainda esteja vivo. E aí, quando a gente olha muito bem para essas imagens, a gente consegue ver que nessas cavidades aqui tinham células mesmo, unidades básicas que eram vivas e que mantinham aquele ser vivo quando ele estava vivo, obviamente. Então, aqui a gente tem duas imagens de células vegetais, tá? E tudo isso só é possível ser visto graças ao microscópio. Tá vendo? Exatamente essas cavidades que ele viu aqui, que já estavam vazias, se a gente for pegar um vegetal vivo, a gente vê que essas cavidades estão preenchidas com um material. E esse material acabou recebendo o mesmo nome que essas cavidades aqui. Ficaram sendo chamadas de células. Quando a gente estuda a célula, a gente está estudando citologia. A citologia é a área da biologia que estuda as células, as suas estruturas e o seu funcionamento. Citologia tem um significado. Cito significa célula e logia significa estudo, conhecimento. Ah, professora, e biologia quer dizer o quê? A biologia significa bio, vida, logia, estudo ou conhecimento. Então, uma área do estudo dos seres vivos que estuda especificamente a célula, tá bom? A primeira coisa que a gente aprende em citologia é que a célula é a unidade básica da vida. Isso significa que todo ser vivo ele tem que ser formado por no mínimo uma célula. Se não tiver célula, não é considerado vivo. A célula é para os seres vivos mais ou menos o que os tijolos são para uma construção. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. As construções são feitas de paredes, coluna, lajes e toda essa estrutura, ela precisa o quê? Desses tijolinhos para sustentar, né? Dependendo do tamanho da construção, vai ter mais ou menos tijolos. A mesma coisa acontece com os seres vivos. Aqui eu estou dando o exemplo o quê? Do ser humano. Cada parte do nosso organismo é formado por células. Elas não são todas iguais, mas elas se organizam como se fossem esses tijolos aqui, ó. Elas têm que estar todas juntinhas, trabalhando junto para manter esse organismo vivo. A gente tem as células do osso, a gente tem as células do sangue, a gente tem as células da pele. Elas não são exatamente iguais, mas elas funcionam como tijolinhos que vão construir cada estrutura do nosso organismo. A célula, pessoal, ela é a menor parte de qualquer organismo capaz de realizar funções e de ficar viva, de se manter viva realizando todas essas funções. Mas, professora, então se as células funcionam como tijolos e cada construção vai ter um número de tijolos diferente, dependendo do tamanho, isso também vai acontecer com seres vivos? Com certeza, gente. Os seres vivos, eles podem ser seres unicelulares, ou seja, seres que são formados por uma única célula, como as bactérias e os protozoários, ou podem ser
pluricelulares ou multicelulares, que são seres formados por muitas células, como os animais, né? Os animais não humanos e os seres humanos. Nessa hora vocês sempre falam: por que você botou uma criança? A gente tem a mania de se separar da natureza, do reino animal. Nós, seres humanos, também pertencemos ao reino animal, tá? Somos seres pluricelulares. E os vegetais, por exemplo, também são seres pluricelulares, são formados por muitas células. Tá bom, professora, mas afinal de contas, como é que é uma célula? O que é uma célula? Gente, não esqueçam, já falei em quadros anteriores, a célula é a unidade básica da vida. Isso significa que para ser considerado vivo, tem que ter no mínimo uma célula. As células elas não são todas iguais, tá? Mas todas elas têm que ter três características, três estruturas básicas, que são a membrana celular, o citoplasma e o material genético. O modelo mais comum de célula que vocês vão encontrar é esse aqui, que geralmente parece um círculozinho, um ovo frito, que às vezes o DNA fica aqui meio redondinho no meio. A célula, pessoal, ela geralmente é representada assim porque essa é uma forma simples de mostrar para vocês essas três estruturas, ó. Quais são elas? Membrana celular. A membrana celular, ela fica aqui, ó, em volta da célula. É o que separa o meio interno da célula do meio externo à célula. A gente tem também o citoplasma, que é esse preenchimento aqui, ó, que vai ficar entre a membrana celular e o material genético. Esse meio aqui é muito importante porque é onde acontecem todas as reações químicas da célula. E mais para o interiorzinho, assim, bem condensado, bem juntinho, a gente vai ter o material genético ou o famoso DNA, que vocês já cansaram de ouvir falar, que também é muito importante porque vai conter todas as informações dessa célula aqui e todas as informações do ser vivo que contém essa célula. Vamos estudar estrutura por estrutura agora. Membrana celular. Como eu falei para vocês, é uma capa, é um envelope, que ele é feito de lipídios e proteínas, ou seja, de gorduras e proteínas. Esse envelope, ele vai fazer a interação, a comunicação da célula com o ambiente. Além disso, a membrana celular, ela vai separar o meio de dentro da célula, que é o meio intracelular, do meio de fora da célula, que é o meio extracelular. Então, tudo que está dentro da membrana celular é da célula, é intracelular, e tudo que está fora não é da célula, é extracelular. A membrana também vai ter uma importante função de selecionar as substâncias que podem entrar e as que devem sair da célula, tá? Eu botei aqui para vocês uma animaçãozinha que vai mostrar direitinho como é a membrana e como ela funciona. Aqui, pessoal, é a membrana, tá? Essas bolinhas aqui com esses pezinhos são os lipídios e essas estruturinhas coloridas aqui são as proteínas da membrana. Tá vendo? Ela forma uma película, uma camadinha que vai separar o meio de dentro da célula do meio de fora da célula. E também vai fazer o quê, pessoal? Vai selecionar todas as substâncias que devem entrar e que devem sair da célula. Dá uma olhadinha aqui nessa animação, ó. Aqui é uma celulinha com essa membraninha em volta e essas bolinhas entrando e saindo são nada mais, nada menos do que a membrana selecionando o que tem que entrar na célula e o que tem que sair da célula. Dá uma olhadinha de novo, olha só, dá para entender direitinho as funções da membrana celular, mais uma vez, nessa animaçãozinha. O citoplasma, como eu também já adiantei para vocês, é o espaço interno da célula preenchido por uma substância que tem um aspecto de gelatina, um aspecto gelatinoso. Essa substância se chama hialoplasma. Se você der uma olhadinha aqui na imagem, é muito parecida, não é exatamente igual com o modelinho de célula que eu mostrei para vocês. O citoplasma aqui está em lilás, tá vendo? Esse espaço aqui é todo preenchido por esse hialoplasma. No citoplasma acontecem todas as reações da célula, reações químicas. E essas pequenas estruturas aqui são as estruturas que vão realizar todas as funções da célula, desde a nutrição até a reprodução.
tudo vai ser feito por essas estruturinhas aqui, que vão ser chamadas de organelas, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Como se fossem pequenos órgãozinhos da célula que vão manter a célula viva, tá? Então, as organelas ficam no citoplasma. E essa célula está um pouquinho diferente do modelo que eu coloquei para vocês lá no início, porque o material genético está aqui, ó, dentro de um núcleo. Isso é um tipo de célula que a gente chama de eucarionte. Vocês vão estudar os tipos de célula. E nessas células, o material genético não está daquele jeito que eu coloquei para vocês soltinho. Ele está dentro de uma capinha também, dentro do núcleo. Por último e não menos importante, material genético. O material genético, pessoal, é muito importante porque ele traz todas as informações que determinam todas as características dos seres vivos. Então, pessoal, lá no material genético, lá no DNA, tem todas as informações. É uma receitinha de como repetir exatamente aquele ser vivo, tá? Essas informações, elas estão organizadas em pedacinhos que a gente vai chamar de genes, que vocês já ouviram muito falar, né? Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar de genética, né? Genética é o estudo dos genes. Pessoal, o material genético dos seres vivos é o DNA. Vocês já devem ter ouvido falar no teste de DNA para saber quem é o pai, quem é a mãe. Justamente por isso, gente, o material genético traz todas as informações do ser vivo, inclusive a informação de quem é o pai e de quem é a mãe. Por isso que o teste de DNA é feito para descobrir o pai ou a mãe que está desaparecido ou escondido por aí. Chegamos ao final de mais uma aula e, como sempre, a atividade sobre a célula. Não esqueça de copiar a matéria no caderno, de copiar e responder o exercício no caderno e me mandar feitinho, né, fotografado, por e-mail, por WhatsApp ou pelo app do Rio Educa em Casa. E não esquecer nunca, gente, de colocar o seu nome e a sua turma. Além disso, também dizer qual é a atividade que você está entregando na folhinha de caderno que você for fotografar. Até a próxima aula e bons estudos!